noite, parabéns pela classificação. Queria saber se você coloca na conta dos jogadores a motivação, o empenho, a raça, o esquema tático que você montou, o que mais levou a torcida do Corinthians, que hoje fez uma grande festa aqui na Arena, o que você mais coloca como ponto principal dessa classificação em cima de uma equipe que todos davam como favorita para esse confronto? Boa noite. Eu nunca falo um ponto só principal, acho que são uma série de fatores. A gente trabalha no esporte coletivo, onde nada e ninguém consegue alcançar os objetivos sozinhos. Uma série de fatores esses que já começaram desde ontem com a festa da nossa torcida. Uma terça-feira, à tarde, você botar 40 mil pessoas no estádio, você vê como realmente eles são apaixonados, como eles realmente amam esse clube. Isso pra gente serve de combustível, lógico que serve. A gente acaba deixando o máximo dentro do campo cada vez mais e hoje mostrou isso no jogo. O Fagner acabou saindo, o Vital não aguentou, o Douglas estava pedindo para sair, o Jades estava... Eu tinha 6 substituições para apenas 3, que eu poderia fazer. Então mostra que a gente passou do limite e esse limite é sempre válido quando você alcança os objetivos. Encontramos uma equipe que a gente sabe da força financeira, da qualidade individual de todos os atletas, mas a gente com muita entrega, muita raça, muita determinação, um jogo extremamente tático também, a gente conseguiu a nossa classificação. Então agora é descansar, ainda não vencemos nada, com os pés no chão, para a gente se preparar para o nosso objetivo, que é a final. Jair, parabéns pela vaga aí na final. O que está passando pela sua cabeça agora? Você saiu em baixa do Santos, muita gente criticou o seu trabalho por lá, em pouco tempo você chega num clube novo, não tem tempo de implantar o que você acredita como futebol, mas consegue, na base da estratégia, a classificação para a decisão. E com um jogador que você tinha acabado de colocar, entrou e fez o gol que garantiu a vaga na final da Copa do Brasil. O que está passando na sua cabeça nesse momento, essas voltas que o futebol ele consegue proporcionar? Eu sou muito tranquilo quanto a essas situações, eu sou um cara... Tento ser bem equilibrado, se a gente olhar os gols aí, a gente acaba saindo, ficando um pouco exaltado ali, comemorando. Eu sou um cara que jogo junto. Mas sobre estar embaixo, estar em alta, é a vida do treinador, É uma bolsa de valores, eu sempre falo. Por vezes você vai estar em alta, por vezes você vai estar embaixo. Mas o que eu aprendi nesses anos, apesar de jovem, é que eu vou ser sempre a mesma pessoa. Eu não vou mudar porque eu estou em baixa e não vou mudar também porque eu estou em alta. Então, quando eu estou em baixa, eu sigo com as minhas convicções e quando eu estou em alta, eu sigo com as minhas convicções. E o mais importante, sendo sempre o mesmo ser humano, tratando todo mundo igual, sendo da mesma maneira, aceitando críticas, porque se você for treinador de futebol, se você não souber conviver com críticas, você não pode ser treinador de futebol, você tem que escolher outra profissão. Então, eu estou tranquilo, O ano passado... Eu acabei sendo eliminado para o Flamengo e esse ano a gente acaba conseguindo a classificação. É assim, Um dia você ganha, um dia você perde. Só que o treinador, quando perde, ele perde o emprego. Mas então você tem que levantar a cabeça e buscar sempre o melhor novamente. Então eu nunca vou me abater, por mais que as coisas não tenham ou não aconteçam da maneira que eu quero. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, que isso que eu aprendi. Jair, aqui no fundo, no Santos você lançou como titular o Rodrigo, garoto, promissor e iluminado. Hoje a torcida pediu, você colocou o Pedrinho, com 18 segundos ele vai lá e faz o gol da vitória. Como que é lidar com garotos tão promissores, iluminados, mas ao mesmo tempo tendo esse cuidado para não queimar um atleta de futuro? Modéstia à parte, essa é uma situação que cabe ao treinador, saber lançá-lo, no momento de lançar, o momento de ser titular, o momento de não. Eu sofri muitas críticas com o Rodrigo quando eu não botava ele de titular no início. E ele foi alcançando, foi adaptando, foi ganhando corpo, foi crescendo, foi ficando mais forte. E a qualidade técnica dele, a gente não precisa nem falar. A mesma coisa o Pedrinho. E quando o Rodrigo ganhou a titularidade, ele foi vendido em 22 jogos, ele foi vendido por 45 milhões de euros. Então essa é a parte gratificante do treinador. Apesar de ser chamado de burro, ser chamado de uma série de coisas, a gente tem essa parte boa de lançar os jovens, e isso pra gente não tem preço, é muito gratificante. E você vê o Pedrinho fez o gol, veio me abraçar e sabe da importância, Eu falei para eles, eu boto sempre na cabeça do jogador que eles têm a vaidade de iniciar a partida, eu sou o titular,
Mas hoje, amanhã, nos jornais, a gente vai ver o gol do Pedrinho, a gente não vai ver o gol de quem iniciou a partida. Então, quem entra na partida é tão importante quanto aqueles que iniciaram. E só quem ganha é o Corinthians nessa competitividade interna por briga na posição, né? Eu tinha o Ralf, tinha o Gabriel, eu estava na dúvida ali que o Gabriel foi muito bem no último jogo, mas o Ralf vinha jogando já de uma mudança anterior, então eu dei sequência ao Ralf. O Gabriel acabou entrando na lateral, porque a gente perdeu um jogador de seleção, um momento difícil na partida, você perde o peso que o Fagner tem. O Gabriel entrou, deu conta do recado, um lado muito difícil de marcar ali da equipe do Flamengo. Então, a gente apesar de bastante críticas, de ser bastante... passar por tudo que a gente passa quando na vida de treinador, a gente tem esse lado bom e é esse lado que, principalmente de lançar os jovens. E aí? Aqui à sua direita. Eu queria que você falasse um pouco sobre os autores dos gols, né? O Danilo Avelar é um jogador bastante criticado pela torcida, fez o primeiro gol, e o Pedrinho é exatamente o contrário, é um jogador muito pedido pela torcida e fez o gol decisivo. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos dois para o seu elenco. Lógico que por vezes a gente entende a torcida, o jogador não vive um bom momento, ele é criticado. E tem que ser assim quando você trabalha uma grande equipe como o Corinthians. Mas você não pode chegar, eu não posso chegar e matar todo mundo, querer tirar todo mundo, porque a janela já está fechada, não vai chegar mais ninguém. E você tem que recuperar esses jogadores, por mais que estejam passando por um momento difícil. Fico feliz que o Avelar fez o segundo gol sob o meu comando, isso pra gente é importante. E o Pedrinho sabe da importância dele, eu converso bastante, eu gosto de conversar com os atletas. O Pedrinho sabe que ele pode ser decisivo iniciando, pode ser decisivo entrando também. Então, isso é um pouco do trabalho do treinador, saber recuperar, por vezes você não vai conseguir, e também saber lançar. Tem a hora de ser titular e vai ter a hora também dele entrar e ser decisivo, como foi hoje pra gente. Jair, você deixou claro que gosta de dar sequência a um time, não gosta de ficar trocando muito as escalações. Trocou nos 4 primeiros jogos, admitindo que estava buscando uma formação que você acreditava ser ideal. Você deu sequência hoje a um time que jogou contra o Internacional, o time deu uma resposta positiva. A gente pode entender que você encontrou o seu Corinthians ideal para o momento? Não, nunca vai ter o ideal. Eu busco sempre excelência, eu busco sempre melhorar. E se eu falo que eu achei o ideal também, eu acabo com uma competitividade interna por posição. Todos têm chance de conseguir a titularidade. Então, lógico que você consegue 2 bons resultados. Na minha opinião, o jogo do Inter, nós jogamos até melhor que o jogo do Sport. A gente vinha numa crescente, mas não vencemos. Lógico que a vida do futebol é vitória, mas você vê uma evolução dentro da equipe. E hoje a gente venceu um elenco mais valioso aí do futebol brasileiro. Então mostra que a gente está numa evolução. A gente vai tropeçar em alguns momentos, porque todas as equipes do mundo acabam tropeçando, mas a gente vê que o Corinthians está numa evolução, apesar de pouco tempo. E o que me chama mais a atenção é a entrega desse grupo, como eles são competitivos, como eles honram essa camisa que eles vestem e deixam sempre o seu máximo, o seu melhor dentro do campo. Jair, boa noite. Você falou há pouco que você é um cara convicto das suas ideias, etc. Eu queria saber um pouquinho o que você vem aprendendo no Corinthians em específico, desde a sua chegada, e se você já conseguiu detectar alguma coisa com o jogo de hoje que você precisa mudar para a final. A gente consegue detectar, mas eu também não posso entregar a arma para os nossos adversários, né? Não posso mostrar coisas que a gente tem para melhorar, mas temos. Eu faço um trabalho em sala, que é um treino em sala, mostrando vídeo, onde a gente faz correções, né, e manutenção das coisas boas que a gente vem fazendo. Então é assim, o trabalho segue, tem muita coisa para evoluir, vai ser muito difícil. Eu espero um dia chegar aqui com vocês e falar, não, estou satisfeito, acho que a gente alcançou o máximo, né? Eu acho que vai ser muito difícil, porque apesar de ser um cara legal com eles, eu vou estar sempre querendo algo a mais. Professor, boa noite. Vocês tinham a possibilidade de fazer a final com o Cruzeiro ou com o Palmeiras, que seria um clássico que ia movimentar aí a cidade. É melhor fazer contra um time de fora daqui? Quem quer disputar uma final não escolhe adversário. A gente acabou nem assistindo o jogo lá, a gente chegou no final, estava uma confusão, e o Corinthians não escolhe adversário.
E mais uma sobre o Pedrinho, né? Muito se falou essa semana que ele está na mira de alguns clubes da Europa, citaram o Barcelona, enfim. Você está preocupado de não ter o Pedrinho no ano que vem, de estar vivendo os últimos meses aí do Pedrinho no Corinthians? Faz parte do mercado, né? Você vai, se caso aconteça uma venda do Pedrinho, se for bom para o Corinthians, se for bom para o jogador, eu não posso acabar com um sonho, eu não posso acabar com uma situação que o jogador queira e que o clube queira, pensando no eu, né? Lógico que como treinador você quer sempre reforço, mas a gente sabe que faz parte da vida do treinador essas perdas, essas mudanças, e caso aconteça a gente vai olhar para a base como a gente vem olhando e vamos buscar um novo talento em casa. Jair, parabéns pela vitória, classificação. Obrigado. Eu queria saber de você, como que é um treinador tão novo, tanto você quanto o Barbieri, chegar a uma final agora, você, numa competição de uma Copa do Brasil que tem peso e tendo aí conhecidas as duas maiores torcidas, né, hoje, Corinthians e Flamengo, antes de entrar em campo, dá aquele peso, como que é isso para você? É a realização de um sonho de quando garoto, você olhava os estádios lotados e hoje você estando ali embaixo disputando um jogo desse tamanho. É um sonho realizado e agora um sonho um pouco melhor, já que a gente passou, ainda não conquistamos nada, temos a final, mas com certeza é um sonho você olhar um jogo desse, saber que está o Brasil e boa parte do mundo olhando para a gente, já que se trata de duas grandes equipes, né? A realização de um sonho com certeza, e a gente fica feliz de todo o esforço, tudo que nós passamos para alcançar onde nós chegamos e poder estar realizando esse sonho. Jair, boa noite. Sou Eduardo Ferrari, para a Rádio Honda Mix. Jair, queria saber qual o sentimento de você colocar um jogador, jogo empatado, e com menos de um minuto, parece que o Pedrinho acertou um chute e fez o gol da classificação. Qual o sentimento do treinador de fazer a escolha certa e, de repente, conseguir uma classificação contra a equipe forte do Flamengo, né, pela Copa do Brasil? Eu volto a repetir, é a situação da parte boa da vida do treinador, que tantas críticas, tantas situações que a gente acaba sendo um peso sempre maior em cima do treinador, tem esses momentos bons, senão ninguém queria ser treinador. Então esse é o momento bom, o momento da substituição, o momento de uma estratégia de jogo, que quando a gente vai para lá para trazer a estratégia para casa funciona e a gente vence. Então mostra que você, quando segue suas convicções, as coisas acontecem. De repente, a gente não vai ser da melhor maneira, mas da maneira mais efetiva. E da maneira mais efetiva hoje, quem classificou para a final foi o melhor, que foi o Corinthians. Ô Jair, você já falou pra gente que não quer o Corinthians com a tua cara, quer o Corinthians com cara de Corinthians, né? E nessa final da Copa do Brasil, você vai enfrentar o cara que começou a dar a cara que o Corinthians tem hoje, que é o Mano Menezes. Eu queria que você projetasse esse duelo desse tipo aí. É especial enfrentar o Mano, um cara que tem uma história linda dentro do Corinthians, um cara que passou seleção brasileira, China, enfim, já é um treinador consagrado, e a gente está começando ainda a nossa carreira, então é importante, eu falei, né, quem vencesse lá seria importante, eu ou o Barbieri tá enfrentando, fico feliz que chegou a minha vez de estar disputando a final, já que o ano passado eu acabei sendo eliminado nessa mesma fase pela mesma equipe, e dessa vez nós passamos, então feliz, e agora virar a chave para o Campeonato Brasileiro, e depois lá na frente a gente pensa na nossa final, enfrentar o Mano aí. Jair, eu queria saber ali sobre a opção de colocar o Gabriel na vaga do Fagner, improvisar ele ali um pouquinho na lateral, e não o Mantuan, né? Muita gente esperava o Mantuan, algumas vezes você entrou com o Paulo Roberto, que hoje não pôde estar aqui. Por que essa opção? O que você pensou ali? Escolha. Tenho gostado do Gabriel quando ele entra ali, já tinha feito comigo no Botafogo muito tempo atrás, então gostei quando ele entrou, deu conta do recado. Mas pode mudar, pode ser o Paulo, pode ser o Mantuan. Acho que no momento do jogo eu optei pelo Gabriel e fico feliz que ele tenha ido bem na partida. Jair, eu vou dar uma insistida ainda nessa pergunta. Primeiro, eu queria saber se o Fagner sentiu uma lesão ou se foi uma precaução. Se ele sentiu puxar e preferiu sair para não se lesionar novamente. E queria saber de você se você tem alguma preferência pessoal de decidir a final em casa ou fazer o primeiro jogo fora.
O Fagner vai ser reavaliado, não sei qual o grau da lesão, depois a gente, se teve lesão, né? Ele sentiu a mesma perna, que foi tanta polêmica, achando que a gente tinha burlado a situação para ele não jogar, não ir para a seleção, então mostra que realmente o jogador tinha um incômodo. De vez em quando a gente pré-julga as pessoas, né? E aí mostrou mais uma vez que o jogador estava indo no sacrifício, porque é a importância dele dentro da equipe. E sobre jogar em casa ou jogar fora, vamos esperar o sorteio. E aí o que acontecer, a gente tem que fazer o melhor, não tem escolha não. Beleza?